Eu sou Cleide Pereira, correspondente do Coletiva.net, e estou direto de Lisboa na Web Summit com o apoio da Brivia 10. Olá, eu sou a Cleide Pereira, correspondente do Coletiva.net, e estou falando direto aqui de Lisboa, da Web Summit, com o apoio da Brivia 10. Nós estamos então com o Simcha Neumark, ele é fundador e CEO da Will, que é uma plataforma de antecipação de recebíveis online, e ele é um dos poucos brasileiros convidados para falar em um dos palcos da Web Summit, e o tema da palestra dele é muitíssimo interessante. Sentindo a dor. Como a raiva e a dor são chave para o crescimento. Então, gostaria de começar abordando um pouco desse tema, ele fazendo um desafio, né? Como é que é possível aplicar esse conceito na área da comunicação? Como é que os portais de notícias, as agências podem fazer, né, então, do limão uma limonada? Em tempos de crise, de descrédito da imprensa, das instituições, de extremismos, né? Como é que é possível aproveitar a dor e a raiva das experiências, né, dos seus usuários para criar, alinhar e expandir a sua empresa, né, que é o termo, então, que vocês utilizaram? Claro. Acho que só para dar um pouco de introdução, vou começar do fim e voltar para o começo. Eu tive uma experiência que mudou minha vida e comecei a pensar como que eu podia realmente impactar o mundo de uma forma positiva. Num certo ponto, eu morava em Chicago, fui viajar ao Brasil, e o meu avião, quando decolou, entrou um floco de pássaros na turbina, a turbina explodiu e o avião começou a pegar fogo e a gente teve um pouso de emergência. E nessa hora, eu estava sentado ao lado de uma mulher que era uma freira, na verdade, religiosa. Eu não era religioso, mas me aproximei muito de Deus depois desse episódio, mas ela me falou uma frase que me chocou muito naquele momento, porque eu não estava rezando e ela estava. E ela falou assim, do mesmo jeito que quando você olha, vamos dizer, para um lago e você vê a reflexão da tua cara, também o coração do homem é para outro homem. Ou seja, o jeito que você sente e você se relaciona, que você realmente tem dentro de você em relação a outra pessoa, é como ela vai se relacionar e sentir em relação a você. E quando eu tive esse momento que mudou minha vida, eu estava trabalhando num banco de investimentos nos Estados Unidos, falei, olha, chegou a hora de mudar, eu não estou impactando o mundo de forma alguma, nesse trabalho que eu estou, por mais que ele paga muito bem, mas isso daqui não é útil de forma alguma. E eu não estou solucionando nenhum problema ou dor. E eu percebi que a gente tem uma missão, todo mundo tem uma missão a ser cumprida, e essa missão muitas vezes está batendo na nossa porta e a gente não sabe reconhecer. E muitas vezes essa missão, ela vem através de dores e raivas, pequenas coisas que a gente sente no nosso dia a dia cotidiano e que a gente consegue canalizar se a gente tiver isso em mente. E foi aí que eu pensei que qual foi o momento mais marcante na minha vida antes desse? O momento mais marcante na minha vida foi em 1994. Meu pai tinha uma pequena fábrica têxtil e ele fabricava diferentes, diferentes retailers, como Lojas Marisa, entre outros. E a Lojas Marisa fez um pedido gigante dele, de mais ou menos $200 mil na época, que era muita coisa para ele. Pegou uma linha de crédito no banco gigante. E 2 dias antes, quando ele estava com toda a mercadoria pronta, a Lojas Marisa cancelou o pedido. Ele ficou com uma linha aberta no banco, com dificuldade de pagar no começo. O banco entrou e basicamente tirou tudo da gente. Então a gente perdeu a casa, a fábrica, meus pais se divorciaram, meu pai formaram um posto de gasolina. E foi aí que esse foi um momento de muita raiva interna que eu tinha. Porque eu tive que adaptar toda a minha vida como criança. A gente estudava numa escola particular, eu tinha que agora me esforçar muito mais porque eu estava com ajuda financeira da escola. Então eu não podia tirar notas abaixo de um certo patamar. Eu sabia que a minha faculdade, a partir daquele momento, eu só ia conseguir, a não ser com bolsa. Meu pai não tinha mais dinheiro. E eu vi meu pai sofrendo no dia a dia, nos 20 anos depois, que ele nunca mais conseguiu acessar uma linha de crédito no banco nas mãos das factorings e agiotas. E essa dor me mexeu muito. E foi aí que quando eu tive esse momento revelador na minha vida, como é que eu consigo me conectar com o usuário e sentir uma dor que ele tem e transformar isso numa solução para ele. A única coisa que realmente move as pessoas, no final das contas, é a dor. A alegria é uma coisa boa, mas ela é uma coisa que dura muito pouco. A dor é uma coisa que permanece com você por um longo período de tempo. Isso é uma coisa que você pode usar para o teu bem. Então, só conectando isso para o mercado de comunicação, acho que a dor que as pessoas estavam sentindo aqui, elas estavam recebendo, vamos dizer, eu acho que talvez um pouco da revolução que está acontecendo nesse mercado, coisas muito generalizadas que não apeteciam ela naquele sentido do que ela queria escutar, o que ela queria receber. Na medida em que você sai do mundo do direct search
né? E você pode ir para um unguided search, ou seja, qual a diferença entre Google e Facebook, por exemplo. No Google, você quer procurar receitas em geral, então ele vai dar os melhores sites de receita ou mais acessados. No Facebook, você faz um direct search, que é eu quero achar a Cleide, então eu vou diretamente naquela pessoa. O mesmo se aplica, acho que, ao mercado de comunicação. As pessoas, elas cansaram de, num certo sentido, receber aquilo tudo num prato que elas não tinham escolhido. Era uma coisa geral que elas tinham que escolher exatamente o que interessava a elas, mas de uma forma muito difícil. E na medida em que search algorithms de busca possibilitaram que essas pessoas agora entendessem, olha, eu hoje quero ler sobre esse tópico, eu já consigo selecionar que me interessa muito notícias de finanças, ou especificamente dentro de finanças, de fintech e por aí vai, eu consigo no dia a dia receber exatamente aquilo que eu quero e não ter que ler através todo aquele clutter, assim, aquelas coisas que não me interessam necessariamente. Então a personificação era uma dor grande para o usuário, porque eu quero me permanecer informado, mas ao mesmo tempo é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que ler todo o jornal para achar exatamente o que eu quero. Sim. Então isso assim, se a gente pensar um pouco no que aconteceu no mercado de comunicação, personalizar as coisas que o usuário quer era um jeito de você lidar com essa dor. Só um exemplo ali. E tu achas que a gente vive um momento mais sensível, digamos assim, que as emoções elas estão mais afloradas, principalmente, né, pensando no Brasil, mas acho que no mundo em geral. E eu acrescento também como os algoritmos, enfim, há toda uma suspeita, né, de como essas emoções elas também podem ser manipuladas, né, podem ser usadas contra o próprio usuário. Concordo plenamente, acho que de um lado ele solucionou uma dor e criou algo que não necessariamente é uma dor, mas é uma realidade, que é a polarização. Pelo fato que você está recebendo exatamente o que você quer ler, faz com que uma pessoa que já tem uma visão um pouco biased, um pouco predominantemente, vamos dizer, para a direita ou para a esquerda, vai receber exatamente aquele tipo de feed que ele quer. Então, por um lado, a tecnologia deu para ele acesso a todo o conteúdo que ele queria e não conseguia acessar antes. Ao mesmo tempo, ela vai personificar sempre naquela pessoa conteúdo que é baseado nas preferências dele. Não necessariamente isso é o melhor para ele. Talvez ele tinha que estar exposto a diferentes opiniões. Então, eu acho que isso é um mal, mas não necessariamente é uma dor. A pergunta é como é que a gente transforma, ou o que pode sair disso que vai ser uma dor, que vai talvez mudar esse mercado ou não. Mas no momento ele é realmente não uma causa, e sim uma consequência de um caminho de um usuário, né? Uhum. E de uma forma geral, assim, qual é a principal mensagem, né, dessa tua fala? Fazendo então essa relação em como aproveitar essa experiência negativa, né, para criar, alinhar e expandir a empresa, né? Pensando nas empresas então das mais diferentes áreas. Eu acho que no nosso caso específico, o que a gente usou é que a gente via que empresários no Brasil afora, eles precisavam de uma liquidez diária muito grande. Então a maior parte dos nossos usuários são pequenas empresas que às 3:30 da tarde percebem que eles não têm caixa suficiente para pagar os empregados dele. E para ele entrar no cheque especial, isso é uma dor muito grande. Então a gente tinha que dar um produto de crédito para ele, em questão de segundos que ele conseguia ter acesso a crédito sem ter que cair, vamos dizer, no banco e dar crédito para ele só no próximo dia, daqui a 2, 3 dias. Então eu acho que a grande mensagem é: foque em achar problemas que geram muita raiva no mundo. E não só se identificar e não escutar o usuário, que é o que a gente fala em geral. Hoje, vamos dizer, o trend você tem que escutar os teus usuários. Teve uma pesquisa, uma notícia grande que executivos do Banco Itaú saíram para o mercado escutar os usuários, vamos dizer, do banco pessoa física. Na verdade, você não tem que escutar eles, tem que sentir a dor que eles sentem em usar o teu produto no dia a dia, ou a qualquer tipo de ação que vai mexer com você mais diretamente. Quer dizer, tem que ter um aspecto um pouco prático, né? Tem que fazer algo com aspecto aquilo. Prático, eu diria mais que isso. Você tem que sentir aquela dor para entender como você pode solucionar ela. Não adianta você se identificar com a dor ou ter empatia pela dor. Só adianta você sentindo aquela dor. Sim, mas quando essa dor, essa raiva se transforma em descrédito ou desconfiança? Olha, eu acho que no final das contas, você tem que saber como entender, se eu tivesse uma solução para essa dor, será que isso realmente cuida, ou vamos dizer, cuida da onde ele está machucado, onde aquele usuário, seja lá qual indústria, ou qual produto, ou qual tipo de serviço você está prestando, será que aquela dor
e a solução que você apresentou, ela vai solucionar o problema, vamos dizer, na causa dele? A pergunta é, se não, isso daí só vai causar mais e mais e mais dor, no final ele vai continuar mais e mais distante do que você está oferecendo agora. Então a ideia é um alinhamento não só de pensamentos, mas também de sentimentos. Então eu acho que, só para conectar isso com o mercado de comunicação, é você entender que o usuário hoje está sendo manipulado pelos algoritmos é uma realidade. A pergunta é qual a dor que ele está sentindo para estar acessando, vamos dizer, esse caminho que ele está, que é um caminho já mais polarizado, que isso já levou ele a um lugar mais polarizado, para você entender como você pode mudar a perspectiva dele. E em relação às marcas, quando essa experiência negativa ela é relacionada com a marca mesmo, de que forma é possível a marca usar esse aspecto negativo, já que algo é contra, né? Como confiar naquilo que tu desconfia, digamos assim. Eu acho que a gente, assim, no final das contas, a raiva indica que aquele usuário está interagindo com você. A melhor coisa que uma empresa tem, no final das contas, são interações com seus usuários ou quem compra seus produtos. Se você achar que uma vez que você vende um produto, ele não tem mais vida, porque você não mais produz ele ou ele já saiu das tuas mãos, você mesmo morreu. A tua empresa, a tua marca morreu. A tua marca é uma coisa que permanece com você e com o teu usuário na vida útil daquele produto e depois também. Então, o fato que aquele usuário teve uma experiência ruim não necessariamente quer dizer que você não tem uma coisa boa a ser feita ou uma solução boa para trazer para ele. Quer dizer que você tem que voltar atrás e entender qual a causa daquele problema. Então, muitas marcas hoje, elas simplesmente se comportam como, uma vez que eu vendi aquele produto, eu não tenho nada mais a ser feito. Na verdade, não é assim. Você vê grandes marcas no mundo que estão tentando juntar dados dos usuários usando aqueles produtos. Desde uma coisa simples de roupa ou de um tênis como o Nike, que hoje a Nike está virando uma empresa de dados, na verdade, para tentar entender como vamos dizer, o uso dos sapatos impacta, vamos dizer, a necessidade daquele usuário. Ele está correndo com ele, está jogando basquete, está jogando futebol, e como eu consigo melhorar baseado no feedback daqueles dados. Então, quanto mais você vê o que o usuário está falando e você entende e depois no final sente aquela dor, você vai conseguir mudar e melhorar o teu serviço ou produto. Perfeito. E gostaria agora, então, que tu me contasse um pouquinho sobre a trajetória da Will. Quanto tempo a empresa tem, né? Como é que começou? Então, a gente começou em 2016. A gente levantou a primeira rodada de capital com a Monax, que é o maior fundo de venture capital hoje no Brasil. Já estou no 9º fundo deles. São investidores da RAP, entre outras. Tem hoje mais de 64 empresas no portfólio. E quando a gente começou servindo o mercado brasileiro baseado num princípio básico que era a nota fiscal eletrônica. O mercado brasileiro tem uma coisa muito interessante, que é uma base de dados muito ricas de transações, tanto entre negócios como entre pessoas e negócios. Que a nota fiscal eletrônica, e muito poucas pessoas têm um conhecimento grande sobre isso hoje. E a gente viu que a gente podia ampliar o acesso a crédito baseado nas notas fiscais eletrônicas que as pessoas estavam emitindo. Então a gente começou a se conectar com sistemas de gestões de pequenas e médias empresas na nuvem que estavam gerando essas notas fiscais eletrônicas e dar crédito para esses empreendedores, essas pequenas e médias empresas já dentro da nuvem, sem eles terem que sair daquele lugar específico onde eles se encontravam, que era gerenciando as finanças dele. E a partir desse momento a gente viu que os nossos usuários eles se comportavam como uma rede similar ao Facebook. O Facebook, quando ele adquire um usuário, ele adquire você, como tua família, como teus amigos. E a gente viu que um negócio se comporta da mesma maneira. Quando você adquire um usuário que vai tomar crédito com você, você vai dar crédito para o crescimento dele, e ele gosta do produto, da experiência e da dor que você está vindo resolver, ele vai te recomendar para todas as pessoas que fornecem matéria-prima ou serviço para ele. Ele também vai te recomendar para todos os compradores dele, que em geral a maior parte das transações são B2B, são entre negócio e negócio, não entre negócio e pessoas. E aí foi aí que a gente viu que a nossa maior fonte de crescimento era o referenciamento de usuários, indicando a gente para outras empresas. E tanto que hoje 70% do nosso volume vem do que a gente chama de referral, que é vamos dizer, a indicação. Algo que a gente não tem uma força comercial grande por trás, a gente tem uma grande automação e a gente consegue escalar muito esse produto de crédito. E aí isso levou a gente a fechar uma rodada de capital com a Franklin Templeton, que é a segunda maior gestora nos Estados Unidos, com $1 trilhão. E depois com o Banco Votorantim, também, que hoje é nosso investidor. E na prática, como é que funciona a antecipação de recebíveis? Então, a antecipação, na verdade, ela é um jeito, se eu puder dar um comparativo, eu não sei se
se você já viajou para a Tailândia, mas na Tailândia eles aceitam muito pouco muito pouco cartão de crédito. Então, por exemplo, quando você entra numa loja como o 7-Eleven, uma loja de conveniência, eles não vão aceitar você pagar com cartão de crédito. Mas o que eles sim têm para você é uma ATM machine, vamos dizer, um lugar onde você pode sacar dinheiro do lado. E você vai sacar, vamos dizer, R$100, vai pagar R$5 por aquele saque de dinheiro. Porque você tem uma necessidade de liquidez bem curta. Preciso pagar a conta agora. O que acontece? A maior parte dos negócios no mundo, eles vendem a prazo, ou seja, eles vão vender para serem pagos em 30, 60, 90, 120 dias. E ao mesmo tempo eles têm que pagar as contas dele, os empregados e as compras de matéria-prima no mesmo dia. Então eles têm uma falta inerente de caixa no dia a dia. Por mais que ele vai receber muitos futuros valores, ele tem essa falta de caixa. O que a gente veio fazer é dar para ele uma solução de liquidez de curto prazo. Em vez de ele entrar no cheque especial, a gente dá para ele capital para ele crescer a empresa. Ou seja, a gente dá uma taxa dinâmica para cada um dos teus recebimentos futuros. Vamos dizer que você vai receber da Ambev daqui a 120 dias, a gente dá para você hoje a oportunidade de acessar crédito naquele recebível, naquela nota, aquela venda que você fez especificamente para a Ambev, vamos dizer, de R$10.000, eu vou te antecipar agora R$9.500 e eu vou esperar para receber da Ambev aqueles R$10.000 daqui a 120 dias. Então, a gente veio para dar uma solução de crédito de curto prazo e a gente está ampliando nossa carteira de produtos para produtos também de longo prazo de crédito para ajudar a empresa a crescer de uma forma rápida, simples e intuitiva. E como é que se deu o convite para falar na Web Summit? É a primeira vez na Web Summit? É a primeira vez na Web Summit. Eu acho que a empresa hoje é o maior provedor de crédito B2B no Brasil. Então, muitas pessoas começaram a comparar a gente como Nubank de crédito para a empresa. E eu acho que o Alex, que é o curador do evento, viu isso em algum lugar, ou em um blog, e chegou na gente através dessa expressão. Então, todo mundo conhecia o Nubank, viu o impacto que eles tinham no país e chegaram na gente pelo impacto que a gente está tendo na vida das pequenas e médias empresas todo dia. Certo. E quais estão sendo as tuas primeiras impressões, né? Hoje recém é o segundo dia, né? Mas oficialmente é o primeiro de programação. Mas as tuas impressões sobre o evento, sobre o que tem acompanhado? Eu estou muito, muito impressionado, acho que com dois pontos específicos. O primeiro a gente está chegando cada vez mais próximo da data que a gente tem que se adequar de PDR, vamos dizer, da Lei de Proteção de Dados. E eu vejo uma preocupação geral, tanto entre executivos como empreendedores, como lidar com isso. Mais do que nunca, isso não só deixou de ser um marco regulatório, é um marco que afeta toda a jornada do teu usuário, de agora em diante. E isso é um tema recorrente que não só estão falando de o que é realmente a proteção de dados, como também se realmente, como a gente ouviu do Ed Snowden, acho que é um tema que eu estou ouvindo de forma recorrente, se você pode coletar dados dessa forma, é ético coletar dados dessa forma. E o segundo tema, que é uma coisa que para a gente impacta também, que a gente tem hoje mais da metade dos nossos colaboradores estão fora do Brasil. A gente tem um centro de desenvolvimento no Oriente Médio. E o tema de trabalho remoto é um tema muito grande. Então a gente viveu, vamos dizer, nos últimos 4 ou 5 anos, o que a gente chama de trabalho em espaços coletivos, em coworking. Isso mudou um pouco o jeito que a gente trabalha, mas acho que a próxima fronteira no trabalho é trabalho remoto de uma forma escalável e produtiva. Então estou vendo muitas empresas lidarem com esse problema, e diferentes problemas de trabalhar remotamente, desde a comunicação envolvida com a produtividade, como um jeito de manter, vamos dizer, claras metas para quem está trabalhando remoto. Então, acho que isso são 2 temas que eu vejo bastante empreendedores abordando, que eu achei interessante ver nessa edição. Qual é o tamanho da empresa? Quantos colaboradores vocês têm? A gente tem 108 colaboradores entre Brasil e Israel hoje, e a gente tem um volume de operações de 550 milhões de reais. Perfeito. Tá bem. Muito obrigada, então, pela participação e um bom evento e uma boa palestra, então. Obrigado, Cleide.